Quem puder abrir a Bíblia no livro de Isaías 8:12. Estamos aqui no nosso terceiro evento, Kadosh, que está acontecendo no terceiro sábado. Estou muito feliz pela presença de cada um, que se não fosse cada pessoa que estivesse aqui hoje, nada disso seria possível. Então, sou muito grato. Muitas pessoas queriam estar aqui hoje, mas não conseguem. Muitas pessoas falam, você é crente, não pode fazer aquilo. Você é crente, não pode fazer aquilo outro. Pergunto para uma pessoa se é viciada em cigarro, se ela consegue parar de fumar. A gente não fuma porque é a nossa escolha. Mas a pessoa que fuma cigarro, ela não consegue parar de fumar. Então, ela que é prisioneira, ela que é escravo. Isso serve para bebida, para droga. E hoje estamos aqui. Então, vira para a pessoa do teu lado e fala assim, obrigado pela tua presença. Amém? Então, vamos ler Isaías 8:12. Não chame, eu vou ler na versão NVI, a Bíblia é NVI, então pode estar um pouco diferente da sua. Não chame conspiração a tudo o que o povo chama conspiração. Não tema aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo. E é a Ele que vocês devem ter temor. Dele que vocês devem ter pavor. Amém? Deus, em nome de Jesus, entramos aqui na Tua presença, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja como uma flecha que venha atingir o alvo que é o coração de cada um, Deus, em nome de Jesus. Me usa nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, Pai, para falar o que Tu queres, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Hoje, igreja, eu quero falar sobre o medo. Inclusive, eu tive medo de fazer esse evento. E o jovem constantemente vive com medo. E o problema é que o medo atrapalha muito nossos sonhos. Como se a gente soubesse quanto o medo atrapalha nossos sonhos, a gente não ia viver mais com medo. Mas eu estava vendo uma pregação hoje, e o pregador falou como que era o processo de projeto da Disney. E eles compartilham em 3 salas. A primeira sala é as ideias, todos os sonhos, todos os projetos dão início ali, colocam tudo no papel. E dali eles vão para a segunda sala. Naquela segunda sala, eles conversam, debatem como aquele projeto vai virar realidade. E depois de debater aquilo, vai para a terceira sala. E nessa terceira sala, eles pensam tudo que pode dar errado, todo o problema que pode dar errado naquele projeto. O grande X da questão, gente, é que quando nós somos jovens, a gente é cheio de sonhos, medos, mas nós não corremos atrás. Deixamos a preguiça, o medo nos atrapalhar. E talvez nós temos a ideia, colocamos em prática, vemos o como, e às vezes está tão perto, e nosso pensamento começa assim, tal coisa vai falar mal de mim. Vão dar hater em mim no TikTok, não vou postar não. E isso atrapalha, a gente está um passo de chegar no nosso sonho e o nosso medo impede. E por isso, igreja, hoje eu quero falar sobre os nossos medos. Vamos trocar nossos medos hoje, amém? Amém. O primeiro medo que eu gostaria de falar hoje aqui é: não tenha medo de morrer, mas tenha medo de viver sem propósito. Essa frase é muito bonita, eu acredito que os irmãos já devem ter escutado em algum lugar. O interessante disso é que constantemente nós temos medo de morrer. Mas pergunta para a pessoa que está do teu lado assim, e pergunta para ela, qual é o seu propósito? A grande maioria das pessoas não vai conseguir responder. É interessante isso. Meu propósito é casar, ter filhos, me aposentar e morrer. Gente, o nosso propósito aqui na Terra tem que estar a ver com o próximo, com as pessoas. Como nós vamos transformar a vida do próximo? Como a gente vai transformar a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares? Como nós podemos ajudar? Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Há um modelo maior do que Jesus, que morreu por mim e por você? E a gente está aqui hoje, nós temos que transformar, a gente tem que influenciar novas vidas. Eu faço faculdade de Direito, e
Quando eu entrei lá, tinha muitos amigos que eram da igreja. Porém, por essas pessoas não terem uma base bem firmada, elas começam a se questionar. Por exemplo, chega uma pessoa que é ateu, começa a refutar a pessoa. A pessoa, por não ter uma base firmada, começa a acreditar na pessoa até. Porque não passamos o tempo necessário com a Bíblia. Não passamos o tempo necessário estudando. A gente passa 1, 2, 3 horas vendo TikTok, rolando, Instagram, mas 10 minutos nós não gastamos com a Bíblia. Isso que é impressionante. A gente não tem medo de ficar o dia todo jogando Free Fire, Clash Royale, mas a gente tinha que ter medo de verdade, passar um dia sem ler a Bíblia, sem orar. Isso que devemos ter medo de verdade. Amém? Vamos para o nosso segundo medo. Não tenha medo de se prejudicar, mas tenha medo de prejudicar outra pessoa. Isso, gente, é fundamental, porque no trabalho, até mesmo na igreja, as pessoas estão tentando prejudicar umas às outras. O interessante disso tudo é que essa semana uma pessoa no meu trabalho quis me prejudicar. E, inclusive, ela é minha subchefe. Isso foi semana passada. Quando foi sexta-feira, eu estava lá com o tio Marconi trabalha comigo, estava lá na frente dele. Aí, quem não sabe, no meu trabalho, eu trabalho com contabilidade. Porém, eu ainda tenho uma obrigação, além do fiscal, de ir em Guarulhos e entregar documento. E isso eu faço uma vez por mês, certo? O que acontece? Quando eu saio do meu trabalho para ir para Guarulhos, o trabalho fica parado, certo? E logo essa pessoa que tentou me prejudicar semana passada, ela meio que levou uma bronca geral da chefe, da dona do escritório. Porque, na realidade, ela não trabalha, né? Porque quando eu saio, ela fica, sabe, a pessoa que fica mexendo no celular e tal, e a dona do escritório não é cega. Então, a pessoa que tentou me prejudicar acabou sendo prejudicada. Inclusive, eu quero contar uma bênção que eu ainda não contei para a igreja. Eu ganhei mais um aumento, para a glória de Deus. Como é bom ser dizimista. Estou sem cinto, desculpa, irmãos. Como é bom ser dizimista, né? Eu gostaria também de falar sobre mais um medo. Não tenha medo de não tenha medo dos que te critiquem, mas tenha medo do que se tornar do que falam sobre você. A grande realidade, gente, é que quando a gente passa por certas situações, sempre vamos ser criticados por qualquer coisa. Jesus mesmo foi criticado. A gente não precisa ter medo disso. Às vezes, a crítica é boa, quando você sabe reconhecer o erro, porque a gente precisa evoluir o tempo todo. Nós jovens, aparentemente, a gente pensa que a gente sabe de tudo, mas, na realidade, a gente precisa aprender muito mais. E a vida toda, as pessoas passam criticando a gente. Se a gente parar para pensar, ficar discutindo com a pessoa, a gente vai perder muito tempo, a gente tem muita coisa para se preocupar. Por exemplo, a gente tem que lutar contra a nossa carne, lutar contra as pessoas à nossa volta, tem que lutar contra o diabo. E se você ficar ligando contra as picuinhas da nossa vida, você vai perder muito tempo. Nós temos muitos problemas para se preocupar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Escolha as lutas que você tem que lutar. Não lute. A Bíblia diz no livro de Provérbios, o sábio ignora a ofensa. Então, irmão, em nome de Jesus, vamos focar no que realmente importa. Não deixe as pessoas que falam mal de você te abalar. Eu gosto muito do exemplo do barquinho. O barquinho, por exemplo, o barquinho está no alto mar, e o mar é as aflições, são as pessoas que te criticam, são as depressões, são as ansiedades, e no barquinho é o seu coração. Se você não deixa nada entrar no seu barquinho, você vai conseguir chegar no seu objetivo, vai conseguir chegar no seu propósito. Mas se você deixa críticas, a ansiedade, a depressão entrar no seu coração, o seu barquinho vai afundar. E a depressão não tem nada a ver com a sua riqueza, porque você vê muitos famosos se matando, se suicidando. A gente precisa focar em Cristo, amém? Vamos para o próximo medo.
Não tenha medo das lutas que vêm até você, mas tenha medo das lutas que você mesmo traz para a sua vida. E como nós trazemos as lutas para a nossa vida? Falando, nós não tomamos cuidado com o que a gente fala. Nós não pensamos o que a nossa fala pode machucar o próximo. Muitas vezes, a sua fala pode ser inofensiva para a pessoa, na sua cabeça, mas a fala é como uma faísca na floresta. Você acha que é nada, mas logo vira um fogo, uma fogueira, logo vira um incêndio. Por isso que temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, amém? Próximo medo. Não tenha medo das más notícias, mas tenha medo de não ser grato por tudo. Isso é interessante, gente, porque quando eu vi essa frase, eu lembrei de Jó. Porque, se você for ver o livro de Jó, ele passa o tempo todo se questionando, sofrendo. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo aquilo comigo, aquilo outro com... Deus, eu não aguento mais. E ele passa sofrendo, sofrendo. O sofrimento não é de Deus. O sofrimento de Jó não acabou quando ele conseguiu a restituição. Não. O sofrimento de Jó acabou quando ele entendeu que ele precisa confiar no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos tudo na mão de Deus. Nós não precisamos de mais nada, só precisamos confiar em Deus. A gente cantou aqui que a gente sabe que vai ter amanhã, o amanhã vai vir. Deus alimenta os pássaros, alimenta os peixes. Não há de faltar para você, não há de faltar para você na sua casa, e você vive reclamando. Seja grato por tudo. Eu também lembrei de uma passagem de Jó. Porque Jó saiu das casas do seu pai, da sua mãe, fugido, perdido no deserto, com muito medo, com medo daquilo tudo. E a noite vem, e a noite do deserto é fria. Ele procura um lugar para se abrigar. Ele não acha. O que ele acha é uma pedra. Uma pedra, irmão. Ele sabe o que ele podia fazer? Ele podia pegar aquela pedra e jogar para longe. Podia chutar, podia murmurar, podia fazer o que ele quiser ali. Mas não. Sabe o que ele fez? Ele agradeceu, deitou e dormiu. E sabe o que é interessante disso, mano? Que ele dormiu numa pedra. Deitou a cabeça numa pedra. Vocês já tentaram dormir numa pedra? Com certeza não vai ser agradável. Não mesmo. E o interessante é que ele teve o sono perfeito. Semana passada, na oração de domingo da manhã, a gente estava falando sobre o versículo. Que o discípulo de Jesus, ele pergunta assim: Deus, e a gente que deixou nossas casas, nossos filhos, por amor do teu nome? E Jesus respondeu assim: 100 vezes mais vocês ganharão irmãos, irmãs, em terras, em campos, mas também com perseguições, mas já nesse tempo. O que eu entendo? A gente vai ganhar mais irmãs vindo para a casa do Senhor? Não. Mas muitas pessoas no mundo têm todo o tempo com a família, mas vive discutindo, brigando, xingando. Mas não, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente traz a nossa família, nós gastamos tempo com o Senhor, o nosso pouco tempo que a gente tem com a família é perfeito, é agradável. Não tem discussão, é em paz. Uma pessoa rica, ela pode dormir na melhor cama, no melhor sofá, com ar-condicionado no 15, está fazendo 40 graus. Então você pensa, a pessoa vai dormir tranquilamente. Mas não, só o sono perfeito vem do Senhor. Amém? Voltando para Jó. Jó dormiu, sono perfeito e agradável que vem do Senhor, sonhou com anjos subindo e descendo. Logo ele acordou e fez um altar para Deus. E o altar naquela época, gente, significava aliança, significava um contrato. Isso aqui é interessante. Então hoje, eu e você vamos fazer um contrato com Deus? Vamos fazer uma aliança? Em nome de Jesus? Não vamos mais reclamar, vamos dar graças a Deus por tudo. Se vier pedra, amém. Se vier tijolo, amém. Se vier bênçãos, amém. Vamos dar graça em nome de Jesus. Próximo medo. Não tenha medo das más notícias. Mas, esse daí eu já li. Não tenha medo de ter poucos amigos, mas tenha medo de não ser amigo do Espírito Santo. Isso é interessante, irmão.
Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, principalmente a pessoa que vem no mundo, ela perde muitos amigos. Eu mesmo na faculdade tenho poucos amigos, porque as pessoas vão lá, vai beber, e a gente sabe que aquilo não é um ambiente para o cristão. A gente tem que trazer as pessoas para a igreja, e não a gente ir para o mundo. E a gente acaba perdendo muitos amigos, a gente acaba tendo poucos amigos. Mas o que a gente tem que entender como jovem, que a gente pode andar nos piores lugares, mas a gente não pode andar nos melhores lugares sem o Espírito Santo. A gente pode andar nos piores lugares com o Espírito Santo. Amém? Porque a gente não sabe o dia da manhã. O dia da manhã é traiçoeiro. Talvez a gente fique assim, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu entrego a vida para Deus, amanhã eu mudo, amanhã eu sou transformado. Aí fica assim pro amanhã, deixando para depois, procrastinando. Na realidade, gente, nós temos que mudar hoje. Nós temos que transformar nossa vida hoje. Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos hoje. Não podemos deixar o medo afetar. Não podemos deixar o medo entrar no nosso coração. Não podemos deixar de fazer tal coisa por causa do medo. Amém? Não tenha medo desse daqui. E, irmãos, eu gostaria de falar mais uma coisa que a gente, quando vem aqui, toca o louvor, lê a palavra, a gente é usado pelo Espírito Santo. Só que eu lembro a primeira vez, o primeiro evento que a gente fez aqui, e não conseguia falar nada. Tinha medo, até hoje eu estava com medo de subir, a irmã Márcia estava de prova, eu não queria subir, não queria ler a palavra. Só que na realidade eu entendo que eu fazendo isso, eu vou incentivar outros jovens a fazer a mesma coisa que eu. Quando eu ficar com medo disso tudo, eu não vou conseguir trazer mais jovens para cá. E quando eu não ser a referência, eu não vou conseguir trazer mais jovens para a igreja. E hoje eu quero dizer, irmão, que não tenha medo, você que está afastado, não tenha medo de sair daqui sem Jesus. Não tenha medo do que a pessoa do lado vai falar. Não tenha medo do que a pessoa do lado vai reclamar e se expressar. Não tenha medo do que os seus familiares vão falar. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não teve medo da multidão que ela ia encarar, dos xingamentos, da crítica, do quanto ela ia apanhar, do tanto que ela ia se rastejar, porque abriu a fala que ela foi rastejando e tocou embaixo, na orla de Jesus, que a orla fica embaixo. Ela não teve medo de nada disso, mas ela teve medo de sair de lá sem tocar em Jesus. Então, meu querido, hoje tenha medo de sair sem sua bênção, tenha medo de sair sem seu milagre, tenha medo de sair sem ser transformado, porque a vitória vem. A vitória não vem sem problemas, a vitória não vem sem lutas, a luta faz parte. Deus não trabalha no cenário perfeito, Ele trabalha nas coisas improváveis. Amém? Essa palavra que Deus trouxe hoje, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.